Graça e paz, hoje nós temos mais uma sessão em Apocalipse sobre a igreja em Esmirna. É fácil fazer esses meio curtinhos assim porque eu posso estudar ele e colocar ele online rapidinho. Vamos lá. No verso 8 até o verso 11, Deus está falando com João se refere à igreja em Esmirna, que diz ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo, antes, sinagoga de Satanás. Esses primeiros versos, Jesus já se identifica como o primeiro e o último, isso dá a ideia de que ele é o dono da eternidade. De novo, Jesus está se referindo não somente à divindade dele, se igualando a Deus, mas também Jesus está falando sobre a posição dele de autoridade, sobre as forças malignas, sobre as forças do mal e também sobre o mundo. E que ele está a par da situação da igreja. Ele conhece aqui, como diz, a tua tribulação e a pobreza, sabendo que eles já estavam passando por dificuldades. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E ele fala aqui blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A gente precisa entender que naquela época existia o culto imperial, que era o culto ao imperador César. Eu já falei em outros vídeos que não necessariamente foi César que instituiu. É bem capaz de ter sido o mesmo cenário que nem Daniel. Os súditos instituem isso como uma forma de bajulação, como uma forma de tentar ganhar favor do rei. E tinha reis mesmo que se declaravam deuses, que nem o faraó, etc. Ele fala que ele conhece a blasfêmia dos judeus. Os judeus estão se opondo, por isso que ele usa eles como a palavra que Satanás, Satã, quer dizer acusador. Até o início da era cristã, mas bem no começo, assim, logo que saiu, digamos, começou o movimento cristão, o cristianismo, os cristãos eram identificados com uma religião, um subgrupo do judaísmo. E o judaísmo naquela época, ela era favorecida por ser uma religião antiga, de não precisar participar dos cultos imperiais, no sentido de fazer César um deus, mas eles precisavam oferecer sacrifícios a favor do César e de quem fosse. Só que eles não considerariam deuses, seria mais ou menos um sacrifício a favor do imperador. E como os cristãos estavam no início sendo identificados como subgrupo dos judeus, eles também tinham essa isenção. Mas, com o passar do tempo, ficou muito nítido que os cristãos não tinham nada a ver com o judaísmo, e os judeus estavam mais que felizes, obviamente, em denunciar os cristãos. Então, eles se opunham aos cristãos e falavam para os romanos: ei, esse grupo aqui não tem nada a ver com a gente. E naquela época era proibido iniciar uma nova religião. Então, por isso que o cristianismo foi altamente perseguido, já desde o seu início. Então, os cristãos começaram a sofrer essa perseguição justamente pela acusação e pela denúncia de muitos judeus. E a gente precisa entender que o culto imperial, por isso que João fala aqui sobre a pobreza, conheça a tua pobreza. Se você quisesse ter qualquer estabilidade financeira, qualquer estabilidade social, fazer parte, digamos, do mundo, você precisava estar envolvido de alguma forma ou outra no culto imperial. Tem um livro muito fantástico sobre isso, um livro, umas 300 páginas, que fala sobre o culto imperial na época de Apocalipse. Se pedir a referência, eu te passo. Mas aqui o que ele está querendo falar é que, e ele já está mostrando já na cultura da época e o que estava acontecendo, é que se eles quisessem ter estabilidade, sustentar suas famílias, não serem mortos ou perseguidos, eles precisariam se comprometer. E esse comprometer seria oferecer os sacrifícios a César. E Deus aqui já diz que não pode. Aliás, a atitude de João é um pouquinho diferente de Paulo, às vezes, parece, né? Que João ele é bem radical. E quando ele fala que não pode participar, que não dá para se comprometer. Paulo já fala um pouco sobre não escandalizar o irmão, né?
que não tá entendendo se você tá comendo carne sacrificada. Claro, ele não estimula a fazer parte de culto imperial. Isso aqui é um pouquinho depois, né? A gente precisa entender que a carta aqui foi escrita no ano 90 e as cartas de Paulo foram uma das primeiras cartas, talvez anos 50, anos ou até antes. E ele tá falando aqui que eles não podem se comprometer. E isso, com certeza, seria algo muito difícil, porque, querendo ou não, eles eram encorajados, até visitantes da cidade, a participarem. E se não participarem, era visto como uma rebelião, uma rebeldia contra a César. E é nesse base que eles tentam até, por exemplo, crucificar Jesus, né? Eles falam, Jesus está indo contra César. E Jesus é crucificado nessa base. Aí ele continua, não temas que tendes de sofreis, que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus é o que está aqui no comando dessa igreja. Jesus já está mostrando que ele sabe o que vai acontecer. Eles já estavam sofrendo e Jesus já sabia disso. Até porque quando ele fala para não participarem do culto imperial, ele tá e coloca aqui 10 dias, a gente pergunta por que 10 dias, é literal ou não. Se é literal ou não, a gente não sabe, mas a gente sabe que é uma referência direta a Daniel. Se você pegar ali no início de Daniel 2, Daniel e os amigos dele são testados e eles eram para comer a comida. Lembre-se que o culto imperial na época de Roma envolvia também comida e eles falam que eles vão se abster de comer essas comidas porque eles não comeriam coisas que não eram só sacrificadas a ídolos, mas era contra a dieta judaica da época. Então essa referência, obviamente, soou algum sininho para os primeiros leitores de que a situação deles era a mesma de Daniel e seus amigos. E é engraçado que ele fala que não temas, né? Esse não temas, se a gente for olhar, é bem interessante. Quando ele fala que ele é o primeiro e o último, já aqui no início da carta, ele está se referindo a Isaías 41, 4 e 44, 6. E quando ele fala que não temas, ele também está no mesmo capítulo, só porque em uns versos diferentes, que é o verso 41, 10 e 44, 2 e 8 de Isaías. O que ele está querendo se referir, então, é de que a verdadeira Israel não é a sinagoga de Satanás de judeus que blasfemam e rejeitam a Cristo, mas de que são os cristãos que estão sendo perseguidos e apesar da pobreza deles e apesar do sofrimento deles, Deus está no comando e Deus está a par dessa verdadeira do sofrimento da verdadeira Israel, que são os cristãos. E ele continua falando isso e continua comparando, não só fazendo referência a Daniel, veja aqui a conexão, como ele também promete a coroa da vida. E ao prometer essa coroa da vida, Jesus contrasta essa grande ironia que é de que eles poderiam sofrer a morte e a perseguição física, e que parecia derrota para o mundo, mas a coroa é dada no momento da ressurreição e eles não experimentariam a segunda morte, porque é Jesus que tem as chaves da vida e da morte. Jesus também é coroado com a vida e a ressurreição quando ele morre. Então, todo esse paralelo com o que Jesus sofre e o que a igreja vai sofrer é para mostrar que aquilo que está acontecendo primeiro está no comando e na soberania de Deus. Satanás não age por vontade própria. É um teste aos cristãos para ver quem são os verdadeiros. E também é uma forma de coroar com vida e dar a vitória e alcançar a vitória àqueles que permanecerem fiel, apesar das consequências de permanecerem fiel serem a morte física e a morte imediata para alguns, e a pobreza e eu sei até a palavra em inglês, distanciamento social. E aqui ele tá falando que se eles vencerem a isso, eles vão receber a coroa da vida, que é expandido esse tema, na verdade, de receber a vitória no capítulo 20, nos primeiros versos, em que aqueles que são martirizados aparecem depois, os decapitados, está escrito lá, como aqueles que receberam a vida e a eternidade, porque Jesus mesmo se identifica aqui com a eternidade. E ele termina depois, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte, porque Satanás está amarrado, está em prisão, Jesus já derrotou ele, e quem tem a vitória e o poder sobre a morte e tudo
é Jesus. E ele já sabe que a igreja vai sofrer, ele já fala para eles e ele diz: supere, vença, que você vai receber a coroa da vida. Espero que tenha ficado claro isso aqui e tenha mostrado para você que a gente não pode se comprometer, por mais que isso envolva situações financeiras, sociais, e nem um pouco para poder fazer a nossa vontade. Realmente a gente precisa ser fiel a Deus até o fim. Deus abençoe.